Quando alguém fala em manipulação da mídia por órgãos de Estado, um nome aparece com frequência: Operação Mockingbird. Para uns, seria um programa massivo, secreto e contínuo para plantar narrativas, escolher manchetes e sufocar vozes incômodas. Para outros, o termo virou um guarda-chuva exagerado para práticas reais, mas pontuais, de relacionamento com jornalistas, financiamento de veículos no exterior ou uso de fontes oficiosas em períodos de tensão geopolítica. A proposta aqui é organizar o que se diz sobre isso, entender o contexto histórico, reconhecer o que é documentado e o que é extrapolação, e, principalmente, treinar um método para analisar notícias quando a linha entre informação, influência e propaganda fica fina. A história costuma começar no pós-Segunda Guerra e na Guerra Fria. Países disputavam não só território e tecnologia, mas também mentes. Quem molda narrativas, molda decisões. Nesse ambiente, agências de inteligência montaram ferramentas de influência no exterior, apoiando publicações e rádios alinhadas a seus interesses e tentando contrariar a propaganda do lado oposto. Em paralelo, cresceu o uso de briefings em off, fontes anônimas e iniciativas culturais patrocinadas, de festivais a revistas, para construir uma imagem de liberdade, modernidade e superioridade de valores. O que alimenta o imaginário hoje é a ideia de que esse esforço também se estendeu, de forma sistemática, à imprensa doméstica, com pagamento a colunistas, direcionamento de pautas e plantio de versões. Parte disso aparece em investigações e audiências históricas. Outra parte vive de memórias tardias, relatos sem documento e interpretações de coincidências editoriais. Quando pensamos em influência sobre mídia, vale separar 3 camadas. A primeira é a mais simples: assessoramento e relacionamento. Fontes com acesso passam números, relatórios, contexto e sinalizam que determinada leitura é responsável para a segurança nacional. Não há dinheiro envolvido, mas há capital de acesso. Quem publica versões mais alinhadas ganha entrevistas, exclusivas e portas abertas. Quem questiona demais pode ser preterido. A segunda camada é a do financiamento indireto. Entidades de fachada, fundações e programas culturais podem apoiar veículos, editoras, filmes e pesquisas. O conteúdo não chega com carimbo, mas a direção editorial tende a favorecer temas e ângulos compatíveis com o objetivo do patrocinador. A terceira camada é a mais controversa: uso direto de jornalistas como colaboradores, ghostwriting de matérias, plantio de histórias com origem fabricada e pressão para suprimir informação inconveniente. É aqui que o termo Mockingbird vira protagonista, e também onde as provas ficam mais escassas e fragmentadas. Para quem crê na versão ampla, há um padrão de coincidências difícil de ignorar. Manchetes idênticas surgem em veículos distintos. Narrativas mudam de tom em sincronia. E certos assuntos parecem atravessar um filtro invisível que decide o que deve ser amplificado e o que deve definhar. Para quem pede cautela, há explicações alternativas plausíveis. Redações compartilham agências de notícia. Editores reagem ao mesmo fato com critérios semelhantes. Estudos de audiência empurram títulos padronizados. E o ciclo de redes sociais força a convergência por imitação. Além disso, o jornalismo sempre teve zonas de sombra. Dependência de fontes oficiais para dados, dificuldade de checar alegações complexas em pouco tempo e pressão por velocidade que favorece quem entrega versões prontas. O que fazer, então, quando você suspeita de influência coordenada? Uma abordagem é olhar o ecossistema em camadas. Primeiro, compare as matérias em diferentes veículos sobre o mesmo evento. O que é idêntico, o que diverge e o que foi omitido. Depois, rastreie as fontes. Quantas são nomeadas, quantas estão em condição de anonimato, quantas repetem fórmulas como segundo autoridades disseram em off. Observe também a cronologia. Qual texto saiu primeiro, quem repercutiu quem e que trechos foram copiados sem atribuição? Por fim, examine a infraestrutura. Há programas de financiamento, prêmios, bolsas e convites para seminários que circulam sempre entre os mesmos nomes e veículos? Nada disso prova a manipulação por si só.
mas desenha um mapa de incentivos e dependências. Outro passo útil é separar erro, viés e influência. Erro é factual e isolado. Acontece com qualquer redação e costuma ser corrigido quando apontado. Viés é estrutural, nasce de certezas, preferências e do olhar do editor. Não é crime, mas precisa ser reconhecido e equilibrado. Influência é intencional. Alguém tenta induzir uma interpretação. Ela pode ser legítima, como uma ONG tentando pautar um problema, ou problemática, quando envolve opacidade, dinheiro escondido e interesses de Estado ou corporações travestidos de análise técnica. A confusão surge porque viés e influência podem produzir textos muito semelhantes. A diferença está nos bastidores. Quem falou, por quê, com que contrapartida e com que transparência. Também é importante notar que um sistema de mídia vulnerável à influência não depende de um grande plano centralizador. Bastam poucos pontos de entrada, uma agência de notícias que alimenta dezenas de sites, um comentarista que pauta o dia com colunas lidas em rádio, TV e internet, um núcleo de correspondentes que define o tom internacional, uma consultoria que vira fonte onipresente para tudo. Quando esses nós se alinham, a sensação de uníssono aparece. E quando há uma crise, a demanda por voz oficial cresce, aumentando o poder de quem tem credenciais e sala de imprensa. Não é necessário imaginar um roteiro único para perceber como estruturas e incentivos podem produzir convergência. Se você estiver produzindo conteúdo, há práticas simples para se proteger de reproduzir influência opaca. Evite publicar com base em um único documento sem contexto. Busque versões alternativas e, quando possível, a cópia suja, rascunhos, notas de rodapé, anexos técnicos. Exija dados em vez de adjetivos. Substitua especialistas dizem por quem, com qual estudo, em que data. Use ferramentas de comparação de texto para detectar trechos idênticos entre veículos. Faça um experimento editorial. Escreva 2 versões, uma sem off e outra com off. Veja o que sobra quando você remove as frases, cujo único suporte é fonte anônima. E, talvez o mais difícil, aceite publicar menos quando a checagem exigir tempo. A recompensa é reputação de confiabilidade. Para o público, o método é semelhante, mas adaptado. Pergunte-se: esta reportagem me diz o que foi visto, medido e gravado, ou me pede confiança em adjetivos e fontes com conhecimento do assunto? Há números verificáveis com dados primários linkados, ou só comparações vagas? O título promete mais do que o corpo entrega? A peça cita críticas fortes à própria tese, ou só constrói um corredor que empurra o leitor a um veredito? E no longo prazo, acompanhe quem corrige erros, abre metodologia e convive bem com contestação pública. Isso costuma separar quem busca acerto de quem busca apenas impacto. Há ainda o elemento humano. Jornalistas não são robôs. Eles têm contas a pagar, carreiras a tocar, chefes e pressões. Em ambientes polarizados, qualquer desvio da narrativa dominante vira ataque. Esse clima torna mais tentador aceitar a pauta pronta, a fonte que resolve, o texto seguro. Quem manipula sabe disso e oferece atalhos com linguagem técnica e prazo. Resistir exige cultura de redação, tempo e a coragem de publicar, não sabemos ainda. É pouco glamuroso, mas é honesto. No imaginário popular, Operação Mockingbird virou sinônimo de controle total da mídia. Essa imagem é sedutora porque simplifica. Se há um maestro, basta desmascará-lo e tudo volta ao normal. O mundo real é menos cinematográfico e mais intrincado. Influência existe, mas se espalha por redes de interesse, financiamento, afinidades ideológicas e preguiça editorial. Às vezes há mão visível, às vezes só incentivo. Às vezes há documento, às vezes só padrão. O desafio é olhar para cada caso, amar as perguntas mais do que as respostas rápidas e aceitar que em ambientes complexos a verdade vem fatiada. No fim, fica uma provocação para você levar daqui. As manchetes passam, os registros ficam. O que você vê é notícia ou roteiro?